Pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao primeiro episódio da série Mapa da Residência. Hoje, conto com ilustríssimas convidadas. Falaremos a respeito da residência médica, sobre o tema O que eu preciso saber sobre residência médica. Estamos aqui à mesa com Ana Ticlis, host também do podcast de hoje. Conto também com a presença da Carta Gabriela e da Camila Duarte. Irei apresentar a Carta Gabriela. Carta Gabriela sempre sonhou em cursar medicina, porém, devido à sua realidade financeira, precisava ingressar em uma universidade pública ou pelo FIES perto de casa. Estudou sozinha durante 1 ano e meio e frequentou um cursinho por mais de 1 ano e meio. Durante essa jornada, foi aprovada 4 vezes em medicina, mas infelizmente não pôde dar prosseguimento aos estudos. Diante disso, optou por iniciar odontologia na UFG em 2022, depois do desgaste emocional do cursinho e outros problemas pessoais. Após 3 semestres nesse curso, finalmente realizou seu sonho e conseguiu passar em medicina aqui, na Faculdade Zarnes, pelo FIES, com teto máximo para estudar medicina na própria faculdade em que estamos. Seja muito bem-vinda, Carta Gabriela. Oi, obrigada. Contamos também com a presença da Camila Duarte. Camila Duarte iniciou a jornada acadêmica em busca da aprovação em medicina e foi aprovada pelo FIES também, em medicina, antes daqui, na Uninove, em São Paulo, nos 3 campos da universidade. Além disso, foi aprovada em medicina pelo FIES, novamente na IMEPAC, aqui, atual Zardes. Co-fundadora do Mapa da Residência Médica, amei isso, né? Já pode colocar no perfil. Que tem como objetivo orientar os alunos sobre residência e currículo para a residência médica. E conto aqui com a Ana Ticlis, a host do podcast também e parceira aí do projeto Mapa da Residência. Oi, gente. Eu sou a Ana. Sou estudante aqui da Faculdade Zarnes, do 7º período. Sou cofundadora do Mapa para Residência, junto com as meninas. E junto com a Marci, a gente vai fazer esse podcast como hosts. Estamos muito felizes de poder contar com todo o mapa aqui hoje. Sim. Daqui a pouco vamos apresentar a nossa terceira convidada, que também é cofundadora aqui do mapa. E, por favor, Marci, se apresente pra gente também. Perfeito. É muito difícil a gente se apresentar, né? É mais fácil falar dos outros. Mas, de forma resumida, meu nome é Marcilene Marinho. Acho muito formal, me chame de Marci, por favor. Assim como as 2 outras meninas, eu também sou aluna da faculdade pelo FIES. Minha jornada é muito semelhante à da Carta. A gente estudou juntas na Odonto UFG. Antes disso, eu tenho aí um longo período de trincheira ali nos cursinhos da vida. Isso forja, né? A gente está aqui muito provavelmente por conta disso também. Sou agora, né? Vou falar bonito. Sou cofundadora do Mapa da Residência também, juntamente com as outras 4 meninas. E CEO do Tudo Pelo Dói também. Eu gosto de falar disso, é legal. Que está muito linkado com o Mapa da Residência Médica. É um grande prazer estar aqui com vocês e principalmente com vocês daí também. Olha, o papo de hoje é bacana. Eu tenho certeza que vocês vão vai prender a atenção de vocês. E para começarmos, seria interessante a gente esmiuçar. O que é esse tal de residência médica? Mapa da residência? O que é isso? O que isso significa? Gostaria que a Camila falasse, por favor. Então, né? Para falar sobre o mapa da residência médica, é interessante falar um pouco. Ele surgiu de uma ideia que veio bastante do fato dos alunos não saberem sobre residência médica. E aí, lógico que isso não é uma totalidade, claro, mas na verdade os alunos que realmente têm conhecimento sobre residência médica, conhecimento de causa mesmo, e também conhecimento principalmente sobre currículo, é a minoria. E eu observei muito isso aqui na faculdade. Então, sempre essa foi uma temática que ela foi me desenvolvendo ao longo dos períodos. Que eu fui demonstrando interesse. E toda vez que eu abordava isso com alguma pessoa, em uma conversa mesmo assim, descompromissada, tinha esse viés de, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que isso era importante, não sabia que isso pontuava, que isso não pontuava, que isso valia mais, isso valia menos. Então, eu fui entendendo que tinha uma lacuna ali, que precisava ser preenchida. Então, eu fui pensando junto, nossa, de que forma eu posso preencher essa lacuna? Porque eu tenho o conhecimento base para isso. Então, por meio desse conhecimento base, eu posso ir me aprimorando e também tentar preencher essa lacuna, né? Foi daí que veio a ideia do mapa da residência médica, tentando preencher esses espaços. Perfeito. Eu preciso perguntar. Preciso. Você
né, chegou na faculdade já com esse conhecimento? Ou isso foi construído? Então, eu cheguei na faculdade totalmente zerada, sem saber nada sobre residência médica, eu sabia que existia, era isso. Mas, principalmente, eu falo que teve uma palestra que foi muito virada de chave para mim, que teve aqui na faculdade, foi em uma das semanas científicas e foi naquelas palestras que a gente assiste, né, que tem na faculdade. E a palestrante falou sobre a importância da residência médica dela e a importância do currículo. E como que ele foi a diferença ali entre estar dentro ou fora da vaga. Já que hoje em dia a gente encara uma realidade que não há aumento de número de vagas de residência médica e temos cada vez mais médicos formados. Então, ela falou como aquilo era importante e como os trabalhos acadêmicos ajudavam ela naquilo. Então, eu enxerguei imediatamente que eu tinha que me inteirar sobre o assunto. E foi por aí que começou os estudos, lá pelo segundo, terceiro período. Você acha que a residência médica é incentivada? Tipo, você sente que é incentivada? Você acha que já é um pouco mais deixada de lado? Você sentiu esse déficit aqui? Como é que foi? Então, no geral, a residência médica ela não é tão falada quanto ela deveria ser. Eu acho que é isso. Eu acho que ela nem é tão incentivada e desincentivada. Eu acho que não há o espaço para ela mesmo. Eu acho que ela precisa ocupar esse espaço nas universidades. Ela precisa ser mais falada. Precisa ter um conhecimento de causa mesmo sobre o assunto. Porque os alunos, eles chegam aqui e muitos deles, totalmente crus, não tem uma pessoa que sente e fale, olha, isso existe, isso é necessário. Então, muitas vezes, eles ficam muito presos a horas do internato e aí não tem conhecimento de residência médica. E isso precisa ser mais difundido, precisa ter o espaço mesmo. Acho que não é nem incentivado, precisa primeiro criar o espaço para ser falado desse tipo de coisa. Uma coisa que eu sinto é que é assim. Primeiro, a gente tá preocupado em passar. A gente passou na faculdade, é isso, agora minha vida tá feita. Passei, vou pegar meu CRM, não preciso de mais nada. Vocês acham que é isso mesmo? O que vocês estão sentindo daí? Eu acredito, vou intervir aqui, que é uma questão de ambiência, né? A gente, no primeiro momento, como calouro, a gente está no processo de adaptação. Então, a gente sente as mudanças e tenta lidar com elas nesse primeiro período. O que acontece é que a maioria dos alunos desvia toda a sua atenção para essa readaptação. E aí, obviamente, as questões que estão relacionadas com a residência médica fica para depois. Só que fica muito para depois, não fica só para depois. Aí, esse é o ponto. Deixar muito para depois talvez não seja a melhor estratégia. E aí, quando eu enxergo, né, que a internet, as mídias, elas dão espaço para esse tipo de diálogo, né? A gente consegue, então, colocar no palco esse tipo de pauta que talvez poderia ter sido banalizada ali pelo fato de que não tenha sido o objetivo da ação dos alunos no início. E isso é totalmente entendível, justamente porque o início ele demanda esse tipo de readaptação. As matérias são intimidadoras, anatomia, Totalmente diferentes. né? Exatamente, 1 minuto responde, isso intimida, né? Então esse processo intimida. Só que a importância da gente resgatar o motivo pelo qual a gente também está dentro da faculdade e tentar resgatar o futuro, no sentido prático, falar o que eu posso fazer hoje que pode melhorar o meu futuro, o depois. Então, acho que nesse sentido. Então, o que acontece, a meu ver, é justamente isso, esse processo de readaptação e a falta de perspectiva em relação ao futuro no que diz respeito à qualificação profissional. Então, a gente está muito preso no agora. O que eu posso fazer agora? Trabalho de amanhã, a prova da semana que vem. Mas e o depois? Eu tenho até outra perspectiva sobre isso, porque mesmo dentre os alunos que estão assim, eu coloco os alunos que estão perdidos em 2 categorias diferentes, né? Tem os alunos que eles estão perdidos porque eles realmente não estão se preocupando com o currículo de fato, não estão fazendo trabalhos, não estão fazendo extensão e outros componentes que a gente precisa. E tem os alunos que acham que estão fazendo. Então, acontece de pessoas chegarem em mim e falar, olha, eu tenho isso daqui eu fiz isso já, publiquei trabalho em tal lugar, já fiz tal extensão, já assisti tal palestra. E aí a pessoa vem pra mim com um monte, às vezes, de horas inválidas. E aí eu falo, você tem que... Não é só investir tempo, é você saber onde esse tempo está sendo investido. Perfeito. Então, A isso questão é muito importante. é que é assim, a gente também tem as horas complementares que temos que entregar aqui. E muitas das vezes, dessas horas complementares não valem para residência. Mas é super juntar o útil ao agradável, Com sabe? certeza. Super juntar o útil ao agradável. Só que eu acho também, eu vejo que aqui, quando a gente tá nesse meio, a gente acabou de entrar, a nossa preocupação é, meu Deus, preciso entregar agora. Agora não, né? Um pouco mais pra frente, 400 horas. Como que eu vou fazer isso? Porque, gente, de verdade, quando eu entrei, eu falava, gente, 400 horas é demais. Sim. Não vou conseguir entregar isso nunca.
vou conseguir entregar, se Deus quiser, já tô acabando. Só que assim, o que eu tenho pras horas complementares, que eu fui fazendo tudo que tinha pra fazer, não vai me ajudar na residência, entendeu? Então, assim, a gente tem esses dois poréns. Porque às vezes a gente tá preocupado demais com essas 400 horas, que aqui na faculdade, na nossa faculdade, é 400 horas. Eu acho que muda, né, de faculdade pra Sim, com faculdade. certeza. Só que assim, não adianta nada você fazer pensando aqui se não for te ajudar. Eu então, a gente acho tem que que é ter aí que consciência. entra a questão que ela falou das universidades, em geral, investirem nessa questão de pegar essas horas complementares e juntarem com coisas que são válidas para residência. Isso não acontece só em faculdade particular, isso acontece federal, porque a gente teve a experiência de estar na federal e na odontologia também tem residência. E os certificados e o currículo para a residência de odontologia é muito parecido com o da medicina. Exige DOI, exige essas coisas. E os certificados que eles emitiam lá não tinham nada vários. disso. Não tinha. Então, e lá parece que era mais difícil ainda você saber sobre isso. E aí as pessoas só vão fazendo, e aí no final quer prestar uma residência para bucomaxilo, por exemplo, que é uma vaga no HC e não vai conseguir, porque não tem. E aí acha que tá no caminho certo. Eu tenho a impressão que às vezes acontece que nem as próprias instituições, né, não falo da nossa, mas de todas em geral, não tem consciência do edital, tipo, das residências. Eu acho que é isso que pode acontecer, porque realmente às vezes não casa as horas complementares com Eu tenho quem opiniões precisa. polêmicas. Eu também Eu tenho. tenho. Você vai compartilhar com a gente Eu hoje, vou, vai eu deixar vou. pra lá. Falar agora. Eu acredito que muito disso, na verdade, é responsabilidade do aluno. Não dá pra gente delegar algo que é nossa responsabilidade, porque o compromisso com o nosso currículo é nosso para a instituição. Então, já que nós temos a consciência da importância da residência médica, a gente tem que correr atrás. E se a gente tiver uma consciência social para além de nós mesmos, a gente faz o que a gente está fazendo agora. Difundir a informação. Mas delegar sempre é sempre depositar a expectativa da sua perspectiva profissional para o outro. E a gente não pode cometer esse erro. A meu ver, aí isso é polêmico. Não, é totalmente. E tanto que, assim, às vezes pessoas chegam pra mim e falam assim, mas a minha faculdade tem esse problema tal, tem essa defasagem tal. E em toda faculdade vai ter algum ponto de defasagem, vai ter alguma coisa. Aí eu, não, gente, no mapa a gente dá vários exemplos de como conseguir inúmeras pontuações fora da sua faculdade, entendeu? Que você tem até, às vezes, também pessoas que fazem faculdade fora do Brasil e, às vezes, começam, nossa, mas aí eu quero fazer residência no Brasil, vou prestar o Revalida, mas aí eu não vou ter nenhuma hora válida. Não, gente, na internet, hoje, a gente tem inúmeras formas da gente conseguir iniciação científica, da gente conseguir projeto de extensão. Então, igual estágios também, que eu sei que é uma lacuna em muitas faculdades, assim, questão de oportunidade. Os que eu e a Laila conseguimos, a gente foi atrás, entendeu? Fomos atrás para conseguir. Então, tem que ter uma proatividade do aluno também. Não é só delegar a responsabilidade para a faculdade e se reconhecer como próprio formador da sua educação médica, porque no final é você que vai ser mesmo. A tal da autonomia. E isso que vocês falam é tão verdade, porque pode acontecer, às vezes, da instituição, por não ter consciência do edital, alguma coisa assim, oferecer menos horas do que você precisa para residência. Então, se o aluno já tiver essa noção, essa consciência, ele vai chegar e falar assim, opa, peraí, aumenta isso aí pra mim, porque eu vou fazer Não o que tá com condizente, isso? exatamente. Porque Então, ela não é tá casado. preocupada com isso, na realidade. A faculdade ela não tá preocupada com isso, até porque ela nem se propõe a fazê-lo, entendeu? Não é. Ela se propõe te dar uma formação médica. É isso que ela se propõe a fazer. Carta. Nós estávamos aqui falando, então, a gente começou falando sobre a definição do mapa da residência. Aí a gente foi desdobrando o assunto, falamos, então, o que é a tal da residência médica, né? Mas como eu, calouro, poderia aplicar esse conceito de forma prática no meu dia a dia? Pensando aí um calouro mesmo, primeiro período. Quero sua opinião. A gente discute depois. Quero sua opinião a respeito de qual é o melhor posicionamento desse aluno estando ali no primeiro período. Cheguei. De paraquedas, o que eu faço? Então, eu vou falar mais ou menos o que eu fiz, né? Só que, para mim, ainda teve uma pequena experiência prévia, né? Que, como eu falei, eu tive uma experiência acadêmica e lá eu pensava em prestar já estava começando a pensar em prestar em uma residência. E aí eu sempre falo nisso, né? Teve uma aula específica que ninguém sabia de nada disso. Aí o professor pegou e falou assim, gente, vocês já fizeram o currículo Lattes de vocês? Vocês já fizeram isso e isso? E ninguém respondeu. Aí eu falei assim, nossa,
preciso correr atrás disso. Só que aí, nesse período, eu passei aqui. Aí, desde que eu passei, eu já fui com essa concepção que, desde o primeiro período, eu ia investir no meu currículo. Porque eu via muito sobre isso no TikTok, algo do tipo, sobre currículo e em questão do currículo para residência. E aí eu fui, não, desde o primeiro período eu vou começar a fazer isso, porque quando começar, por exemplo, quando entrar no ciclo clínico, eu já quero estar estudando para a prova de residência. E principalmente pelo fato do que o mercado hoje em dia exige, né, que você seja cada vez mais especializado. Não é uma palavra, né, chula, mas não serve mais você só ser generalista. Eu acho que você tem que se especializar em outras coisas. E aí, quando eu entrei aqui, aí eu peguei e fiz o que todo mundo, eu acho que começa a fazer, né? Eu não sabia muita coisa também. Eu cheguei em uma professora específica e falei assim, olha, eu queria fazer iniciação científica. E eu sabia que iniciação científica pontuava, só que eu não sabia o que era iniciação científica, como fazer iniciação científica, como que funcionava essa iniciação científica aqui. Eu só sabia que iniciação científica era importante. E aí ela falou assim, não, como eu estava no primeiro período ainda, eu era um tempo apertado para poder submeter algum trabalho, ela falou assim, não, vamos fazer um trabalho para a semana científica, que é o que acontece aqui na faculdade. E a partir das orientações dela, né, daquele trabalho, e a Marcelene começou a fazer outros trabalhos que a gente começou a publicar em alguns lugares. E eu acho que é o ponto-chave para quem está no primeiro período, que é o calouro. Despertar, exatamente. Começar com submissões de resumos simples. Mas escolher de forma correta o lugar onde a pessoa vai publicar. Um lugar ser que estratégico e ser intencional estratégico. desde o início. Sim, que pode ser até online. Um congresso online. O congresso online também pontua. Também pontua. Então, assim, às vezes ele fica com medo de ter que apresentar, de algo do tipo, mas aí, e sempre eu acho que é importante você procurar um professor da sua confiança. 99% vai estar disposto a te ajudar. E, assim, ele vai, igual no nosso caso, a professora em específico, ela auxiliou no passo a passo da elaboração do trabalho. Então, a gente foi aprendendo com ela e, a partir dali, a gente foi criando autonomia para fazer os trabalhos por conta própria. Então, é dar a cara a tapa e chegar. E falar assim, olha, me ajuda nisso daqui. E começar. Mas, para o calouro, eu acho que a melhor estratégia no início é começar pela submissão de trabalho mesmo. Perfeito. Começar ali pelo básico, né? Isso. Então, pela submissão. Algo que ele já vai ter contato nas aulas. Exato. Né? Temas que ele já vai estar ali lidando no dia a dia. E qual é a sua perspectiva, Camila? Minha perspectiva não é muito diferente da Carita, nesse sentido. E eu tive muitos erros e muitos acertos. Porque assim como eu não vim com uma visão... você já veio com uma visão um pouco mais preparada de residência médica para a faculdade. Eu não vim com essa visão. Eu também fui guerreira de cursinho um tempo bom. Então, até eu conseguir passar que realmente, né, mesmo tendo passado antes em outra faculdade, eu não tinha tanta noção assim sobre residência médica. Então, eu tive que começar do zero. Acabaram que algumas coisas que eu fiz no início eu não faria. Por exemplo, é muito interessante, gente, começar a fazer publicações desde o início, sabe? A importância daquilo, Vale ela é sempre, genuína, né? Não tem time. entendeu? Não tem, porque você vai começando ali pelo mais simples, também não vai começar querendo fazer uma revisão sistemática, pelo amor de Deus. Publicar uma artigo meta-análise. revista. Não. E você tem muitas riquezas, tipo assim, cotidianas, sabe? Talvez a sua experiência no postinho relato de pode virar um experiência. relato de Uma experiência experiência. derraleito. Sabe? Foi Pode ser aquele qualquer caos. coisa. A gente pode ser territorialização, que vai virar alguma coisa, sabe? Data SUS. Data SUS, ele é o seu melhor amigo nos anos da Ele é faculdade. tão bom, porque além de te ajudar a pontuar, te ajuda a aprender. É uma coisa que você vai ter que pesquisar, que você vai ter que mastigar. E se Nossa, você pesquisa o perfeito. que você gosta, gente, é renovador. Nossa, dá pra elencar várias coisas, porque te ajuda a lidar ali com a escrita, o cunho científico, então você já tá ali Uma preparando escrita nova. com a evidência científica que a gente tem que ser pautado nisso. Aí, já linka com o quê? Apresentações em congressos, que já pontua em item diferente no Enare. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com orientadores, você vai ter a perspectiva do network, Exatamente. que é importantíssima. Você estar em contato com outras pessoas que podem agregar também para a sua
carreira, para sua vida e jornada acadêmica, né? Então, eu falaria muito, assim, essa questão também. Vai pegando as pontuações que vão te dar trabalho e que são as mais importantes, que mais pontuam, para você fechar elas logo. Para você não ficar depois, nossa, mas eu ainda preciso desse ponto, esse ponto importante, porque assim você vai conseguir otimizar. Você vai conseguir otimizar seu tempo e você vai mais ter tempo depois. Por exemplo, eu tenho uma opinião meio polêmica, que eu sou muito adepta. Assim que eu entrei, eu já fundei uma liga acadêmica, já fui com aquele gás. E eu, tipo assim, olho pra trás e falo, gente, não era a hora. Sabe? Eu penso, nossa. Mas você não acha que isso de alguma forma forjou quem você é hoje? Calejou. Eu acho que isso com certeza me deram algumas experiências no que eu faço, porque eu era também, o que acontece? Um dos acertos, digamos assim, mesmo que eu acho que ter entrado naquele período não fosse, foi que eu era diretora científica. Então acabou que eu aprendi a mexer com documentação, sabe? Com elaboração de documentos mesmo relacionados à extensão, a todo esse tipo de coisa, então eu já tive mais facilidade. Só que aí, hoje vendo, eu pensava, caraca, talvez no ciclo clínico, se você tivesse entrado, você teria um melhor aproveitamento da liga, sabe? Vou falar uma coisa pra vocês que é o seguinte. Antes de entrar na medicina, eu ouvia muito falar de liga acadêmica. E quando eu entrei, gente, meu maior sonho era participar de uma. Juro, enquanto eu não participei de uma, eu não me quietei. E assim, realmente é muito bom quando uma liga é bem Bem estruturada, porque bem realmente... feita. Porque a realidade, infelizmente, é que a maioria não é atuante, ou às vezes é só por meio de uma palestra ou outra. Então, é importante você ver a qualificação também que isso vai ter. Mas foca nas pontuações mais importantes para você conseguir no início, que depois você vai ficar mais tranquilo até para escolher o que você gosta mais de fazer, o que te traz mais, assim, aprendizado a longo prazo, sabe? Gente, mas assim, a gente tá falando reiteradamente sobre residência médica. Mas pra quem tá no início, pra que fazer? Pra que residência médica? Eu já vou ser médico. Eu já estarei uma baita e bela profissional. Já estudou 6 anos? Exatamente. Por que que eu vou, né, ter a dor de cabeça de, durante a graduação, me preparar pra residência? Fazer trabalho, submeter trabalho, fazer estágio. Não basta as 400 horas que eu tenho que bater, o que eu Pelo faço no amor de internato, eu Deus. tenho que fazer mais. Eu vou ter que eu vou ter que estudar uns 12 anos pra virar médica especialista. Pra que isso, gente? Pra quê? Qual a importância de fazer residência? Não é mais fácil a gente fazer uma outra coisa? Um curso? Uma especialização? Aqui Uma pós. uma pós. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não pode banalizar a importância da pós e de outros cursos. Cada contexto exige uma determinada tomada de decisão e a gente respeita tudo isso. A gente nem sabe como é que vai ser o nosso. Sim. Mas a gente entende, pelo que a gente tem como referência, que a residência médica é a melhor opção. E eu trago um dado da demografia médica no Brasil, um estudo feito pela USP. A projeção para 2035 é de 1.016.121 médicos. A população médica cresce de forma exponencial, enquanto que a população brasileira decresce. Então, é um panorama que impõe uma realidade preocupante. Será que teremos muitos médicos e poucos pacientes? Será que a demanda vai ser suficiente para garantir a profissão em relação à importância e à perspectiva salarial? Isso é algo a se pensar. Devo fazer residência médica ou é banal? Gente, de forma alguma é banal você fazer residência médica. O nome é Mapa da Residência Médica por um motivo, foi escolhido a dedo, justamente porque, igual a Márcia estava falando, né? Nós temos uma questão muito recorrente que... Algumas delas, na verdade. É muito importante não banalizar a especialização por conta de contexto de vida. Então, é isso que eu consigo enxergar. Cada um tem a sua realidade que está inserido. Então, é mais fácil, talvez, para uma pessoa mais nova investir mais tempo na carreira do que para uma pessoa que já começou na medicina mais velha, que talvez vá optar pela especialização. Mas qual que é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter? Primeiro, algumas coisas relacionadas a... Você pode ter feito a especialização, mas para você ter o título de especialista, você vai precisar realizar uma prova para obter esse título de especialista. Enquanto na residência médica, você vai terminar a residência e você já vai ser considerado especialista. Acho que isso vale talvez para uma grande maioria, mas para a ortopedia não, tem a Alçobote, né? Então, que fazer, que tem além esse da problema, residência, exatamente. isso. Mas para a grande maioria esmagadora, isso daí é a realidade. E isso já influencia muito. Tanto quando você pensar em questão salarial e até mesmo de contratação. Que a gente percebe, sim, que
os hospitais mais renomados, onde você tem mais coisas, até nos grandes centros também, que eu acredito que é o objetivo de muitas pessoas, prefere especialistas qualificados. E por um motivo óbvio, né? Porque ele passou mais tempo dedicado na sua formação, passou formação, e por isso ele vai ser mais bem remunerado. Eu vou fazer uma analogia, assim, talvez pode soar um trem bem, assim, né? Vamos lá. Enfim, estranho. Mas eu imagino assim, a residência médica, normalmente depende, 2 anos, vou colocar cardiologia, então 2 anos de clínica, mais 2 anos de cardio. Sim. Então, são 4 anos fazendo residência médica. Imagine só a quantidade de tempo exposto àquilo. São todos os dias, a carga horária é enorme. Então, assim, aí eu vou lá para a analogia que eu ia fazer. É a questão da superfície de contato. A gente absorve muito mais quando tem uma superfície de contato maior. E a superfície de contato que nós, né, ali já como médicos profissionais, buscando a qualificação profissional, com o aumento dessa superfície de contato, com todo dia, é justamente a certificação de uma especialização garantida, de uma qualificação que pode ser traduzida em um melhor atendimento. Então, de fato, levando em consideração essa analogia, a gente entende, para além das outras características, que sim, a residência médica é um dos meios e destinos, né, fazendo analogia com o mapa também, mais certeiros que nós, como acadêmicos, podemos traçar. Então, de fato, eu concordo com isso. A gente pode avaliar outro lado também, é que às vezes a residência médica pode ser, sim, considerada a melhor opção, só que como você falou, a Márcia disse antes, a gente tem que analisar caso por caso, porque assim, na residência médica, você recebe um salário durante 4 anos, né? Mensalmente você vai receber seu salário, mas na pós você vai ter que pagar. Só que assim, dependendo da pós que você escolher, do lugar que você escolher, você vai um final de semana por mês. E assim, você pode dar plantão. Dias, então assim, se você for uma pessoa que não vai conseguir se manter sua família com o salário da residência, talvez não seja a escolha ideal. Exatamente. Então, é São sempre contextos, Ou né? também Isso. uma coisa que Perfeito. muitas pessoas fazem, porque, querendo ou não, igual a Márcia falou, a residência ela é muito importante e ela realmente tem um impacto muito diferenciado. Não tem como negar isso. Não tem como. Então, tem pessoas que às vezes já tem uma família construída ou precisa se sustentar na residência de alguma forma, fica um tempo trabalhando ali, dando plantão e estudando para residência, para depois prestar a prova. E eu acho isso um pensamento super válido, porque, igual eu falei, a gente tem que considerar realidades diferentes. Então, talvez, mesmo que a sua realidade seja um pouco mais corrida, mais complicada, você possa pegar e estudar, investir no preparo, sabe? Investe no seu preparo, enquanto você investe ali também tem um dinheiro guardado para você conseguir se manter minimamente ali e fazer plantões ocasionais apenas para conseguir realizar aquilo que é a residência médica, porque é um diferencial E gigantesco. caso, no fim, né, você tenha se preparado para a residência e no fim opte por algo diferente disso, não foi em vão. O trabalho publicado não foi em vão, o estágio Vou não foi em vão. aproveitar também Setembro Amarelo, que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e falar uma coisa que, assim que você falou, veio na minha cabeça. Script. Uma vez eu recebi um conselho de um médico já formado e ele virou pra mim e falou assim, tudo bem se você quiser fazer residência logo que você formar, mas não torne isso o seu script porque tá todo mundo fazendo. Então, assim, é muito importante você ter certeza sobre o que você quer, sobre os traços, os caminhos que você quer traçar, porque às vezes você vai virar e falar assim, vamos dar o exemplo de cardiologia de novo, quero cardio, mas aí eu vou passar na residência assim que eu formar na faculdade, vou fazer cardio, é isso, é isso, é isso. Não, tá tudo bem você esperar um ano, juntar o seu dinheiro, estudar pra residência, ou então tudo bem você não passar de primeira, porque é um ambiente totalmente concorrido que vai desgastar a sua saúde mental. Então, vamos pensar que eu quero fazer uma residência, mas tudo bem eu ter um ano pra eu estudar, ter um ano pra eu trabalhar, porque assim, não vamos tornar isso uma regra. Porque a gente tá falando que a gente vai contribuir pra sua formação até a residência, assim como vocês vão acompanhar a nossa também. Só que é importante que a gente lembre que cada um tem o seu, que cada um tem a sua realidade e que a gente nunca vai incentivar que você fuja do que é o melhor pra você. Sim. A gente não está outorgando Não, nada. Jamais. não Tem orientando. até uma coisa em relação a isso aí, trabalhar antes de fazer residência. A gente teve contato no estágio que a gente fez, né, no hospital. Nossa, muito bom. E lá, as pessoas que trabalharam antes de começar uma residência conseguiam manejar
os casos de forma muito mais Diferenciada. fácil. Então, a médica até falou assim, nossa, quem foi direto para residência não consegue fazer isso aqui, não consegue resolver essa situação. Então, a experiência dela antes foi de suma importância, porque ali era uma residência de clínica médica, mas é um hospital com demanda muito grande. Então, assim, ela precisava, né? E na residência, você tem o chefe, só que ali é você mais por você. Você tem que saber e pronto. Ou seja, tem a parte positiva também, Então, né? tem a parte positiva, entende? Porque pode ser que uma pessoa que não tenha trabalhado antes da residência fique totalmente perdido ali no momento. Porque a residência você está, tecnicamente, estudando, trabalhando, né? Porque você está ali atendendo. Não, totalmente. Perfeito. A gente tá falando de residência, mas como que faz para entrar na bendita residência? Tem algum edital? Tem critérios? Como que faz? Quais são os caminhos? Carta, você fala pra gente um item que você compreenda que seja válido para fazer desde o início e que tenha uma pontuação bacana. No Enário, vamos pensar no Enário, que é basicamente o edital universal. Então, é você O falando Enem do das edital. residências, O né, Enem das gente? residências. O Enar é o Enem das residências. E é o que é publicado, às vezes, no mapa. Mesmo que o Enar não seja seu foco, também foque o Enar. Porque Vale a pode pena, ser que Nossa, o eu hospital sempre que falo você isso. quer entrar entre pro Enar de uma hora para outra. Que aí Como, por funciona exemplo, assim. aconteceu com a UFO recentemente. Então, assim, da mesma forma, quando a gente tá no cursinho, tem gente que não foca o Enem, mas tem que estudar pro Enem, porque o Enem ali pode ser a porta de entrada para outra faculdade. Perfeito. É a mesma coisa com o Enari. E no Enari, assim, quando a pessoa é caloura, né, pensando na pontuação Vamos do pensar assim, currículo. ciclo básico, porque talvez Ciclo o básico, calor né? se pegue muito, né? Mas ciclo básico, pensando qual seria a atividade que você entende que seria estratégica para já pensando Além das submissões, né, como eu já tinha falado, que tem uma pontuação legal, eu acho que eu começaria pela iniciação científica também. Bacana. Porque a iniciação científica é um dos critérios que mais pontua, se não o que mais pontua. E ela demora normalmente 1 ano para você concluir. Então, assim, você precisa de 2 iniciações. Então, até o final do ciclo básico, você já concluiu as 2. E se você postergar muito isso, pode ser que fique Mais sem pesado, tempo, né? mais Inviável. Tem outros pesado. poréns também, porque a iniciação você precisa ser aprovado. Então pode ser Exatamente. que a Não, gente de não primeira consiga não aquela vai, aprovação né? de primeira. Então é bom sempre... ir tentando. E E aí sempre procurar um professor antes para te auxiliar no E processo, escolher né? muito bem esse orientador. Exatamente. Justamente. Porque se pode ser, não tem como você, igual você sendo calouro ali no primeiro período, começar uma iniciação científica do nada. Você precisa de auxílio. Então tem que ser um professor que vai te ajudar bastante ali. Eu pontuaria, além do que você colocou, não esquecer do básico, do arroz com feijão. Preocupe-se com suas notas. É o com item que certeza. mais É pontua o no item que mais Enari. pontua. E é gradativo, 50 né? pontos. Exatamente. Então, Só de nota. Exatamente. De acordo com o Enari de agora, né? Porque ele vai atualizando. Mas é algo que você não vai ter consequências se você se preocupar com isso. Então, além dos outros itens, se preocupar com Eu acho o que não básico. pode só enlouquecer, né? Um pouco. Sim. Porque, por exemplo, lá eu acho que tem a pontuação máxima, tem que ser acima de 9, né? Isso. E às vezes a pessoa pode ficar, nossa, um pouco louca, preocupada. Não, eu tenho que tirar acima de 9 sempre, 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 sempre. E a gente sabe que não não é é uma realidade. realidade. Então é o que eu sempre falo, em canalizar, né, também. Se Que é esforce tipo assim, suficiente, entre mas- 7 e 8 é 10 pontos a menos do que 9. Já é um 10 pontos a menos, mas não precisa surtar muito, entendeu? Pensar em tirar notas boas, mas não ficar só, nossa, eu tenho que tirar acima de 9, senão a saúde mental da pessoa vai pro saco desde do primeiro período. Acontece. Tem que se esforçar, mas não ficar maluco. Pra Acho que finalizar... é a regra da faculdade. Exatamente. Com certeza. Para finalizarmos essa primeira etapa, eu quero saber o item que você considera muito importante, considero. Cami, do Enari. Isso. Então, vamos lá. Nossa, um item só é muito, assim, muito difícil de muito falar. injusto. Mas aquilo que a gente já falou antes, eu acho que é o arroz com feijão, como você disse, é a base. Trabalho científico, você tem que começar a saber como escreve. E começa pelo simples.
comece pelo simples, porque é uma preocupação que às vezes as pessoas veem. Não, mas se eu fizer coisas muito simples, eu não vou conseguir pontuar tanto. Gente, isso não existe, é mito. Você tá se matando pra fazer um artigo que pontua a mesma coisa ali que uma lata de experiência. Onde você está publicando. Então, assim, Exatamente. não faz isso, tá? Tem que Por ter. favor, não faz isso. Tem que ter estratégia. de Claro fato. que dependendo do edital, isso vai ter uma variação. Tem editais, por exemplo, que o Enari falando, não tem tantas especificações nesse sentido. Ele é um edital até bem razoável em algumas coisas. Tem outros que pontuam se você for o primeiro autor e não autor. Tem gente que também fica assim, e se eu não for o primeiro autor? Também não Pro Enari estrela. isso não importa, sabe? Pro Enari isso não importa. Então, saiba quais são as exigências, escolha bem seus editais, entendeu? Então, assim, tenha o Enari como foco e junte outros que você também sabe que você quer prestar. Uma coisa que eu sempre falo é que os editais de uma mesma região são muito parecidos, então isso é uma coisa a se tentar. Faça também na iniciação científica. Eu acho interessante extensão, só que extensão só começa a valer pro Enari depois do primeiro ano. Então eu acho que eu ficaria junto com a Carita nessa. Iniciação e trabalhos seriam Trabalhos. perfeitos. Perfeitos. Muitíssimo obrigada pela presença de Antes da vocês. gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta que vai se estender pra você, Márcia. Ai, Qual é a especialização que vocês fariam hoje? ai. Porque eu sei que vai mudando conforme o curso, tá? Essa Só é eu a já temida, tive tá lá. tendenciosa. Essa é a temida. Ai, meu Deus do céu. Especialidade que eu faria hoje. Porque a gente vai Ó, mudando de acordo com... Isso, é bom Vai que eu vou passar. rir desse vídeo depois. Com Vou pagar certeza a aquela gente vai. língua. Com certeza. Hoje eu faria cardiologia. Eu sabia. Porque na hora que você falou, vou dar como exemplo cardiologia, eu falei, já gente, foi, olha que é né? card. E você, Carita? Eu também não tenho uma definição, né? Eu tenho a definição de que eu não quero. Só que eu tenho muito medo de pagar a língua também, assim, porque... Mas também cardiologia. Cardiologia Pelo também? Sim. E você, Cami? Pois é. Nossa, gente, eu vou pagar muito a língua. Eu com quero isso, muito saber, muito. estou curiosa. Assim, eu gostei muito do ambulatório de psiquiatria que a gente teve no semestre passado. Eu achei, assim, nossa, eu me senti bem realizada lá, foi muito legal. Que legal. Mas eu gosto bastante de endócrino também. Eu gosto da parte hormonal e tudo mais. É uma coisa que é bem interessante, todos os processos. Eu gosto de GO. Gente, eu tô, assim, passeando ainda pelas Que isso, especialidades. não tem nenhuma É isso que eu cirurgião vou falar, cadê o aqui. bisturi na mão? Nossa, não. Tem a cirurgião. Mas é porque Joga a gente pra não lá teve o bisturi, contato, por né? favor. A gente tá Se muito eu, no for, início. se eu for pediatra ou psiquiatra, eu acho que assim, eu vou surtar. Maior- Porque hoje em dia é a coisa que eu mais Pois é. odeio. Eu vou ficar quietinha. Estou né, com gente? você nessa, tá? Pediatria e Quero te psiquiatria, ouvir, infelizmente, Ana. não. Fale o seu. O meu, gente, eu falo muito que tem duas coisas que roubam meu coração, que é a nutrologia e a endocrinologia. Assim, se eu não fizer um dos dois, eu tenho certeza que alguma coisa vai ter chamado muito minha atenção. Porque, tipo assim, até cogitei, falei pras meninas que eu comecei esse Pediatria. semestre pediatria. Eu vi os stories, eu acompanhando tudo. Gente, não quero mais. Amo crianças, mas desculpem. Não dou meus conta de futuros ser filhos. médica de criança. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, A gente gente. encerra aqui agora essa primeira parte. Agora, contamos com a presença da Laila Pires. Seja muito bem-vinda, Laila. Irei apresentá-la. Laila é estudante do 3º ano do curso de Medicina na Faculdade Zarnes, cristã, cofundadora do Mapa da Residência Médica e está nessa caminhada em busca de capacitação para ajudar as pessoas com o seu serviço. Seja muitíssimo bem-vinda, Laila. Obrigada. Acho chique esse negócio de cofundadora. Não, eu também acho. Eu também É um achei. outro nível, né? É uma coisa mais adoro. requintada. Eu também confesso que eu achei. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, gente, que coisa mais linda. Somos nós mesmos. E vocês perceberam, né? A descrição da Laila. Ela foi super essência do ato de servir. Uma coisa muito linda, tocante. Agora vamos dar continuidade, né? Na verdade, sobre o papo da residência médica. Nós estávamos já falando muito a respeito disso e agora vamos esmiuçar melhor esse assunto. Vou direcionar uma pergunta para você, Laila. Colocando aqui no cenário, o estudante que acabou de chegar na faculdade, pensando ali no calouro, chegou de paraquedas, está desesperado. Gosto muito de colocar o exemplo dele, porque seria o leigo, né? O que todo mundo entenderia. Teve, então, a perspectiva sobre a importância da residência médica. Ele sabe, foi despertado sobre a importância de se preparar para a residência por meio do currículo, né? Que é a prova em si, isso vai ser ao longo do curso. Bacana. O que ele, como estudante, né, tendo as responsabilidades do dia a dia, as responsabilidades acadêmicas, o que ele pode fazer para poder conseguir equilibrar os pratos? Qual é a sua orientação, sua perspectiva, a sua opinião? Ok.
nós somos construídos, né, ao longo da vida. Aham. Então, cada um tem uma forma de lidar quando chega um problema, quando chega uma novidade, né? Então, eu acredito que passar para a medicina é uma novidade, né? Uma expectativa ali que foi suprida. Então, eu vim de longos anos de cursinho, então, calejada ali, passei no Enem, glória a Deus, vamos lá. E aí, outro Enem tá ali, né, depois da ponte. Vamos lá, o Enário existe. Mas eu não tinha noção nenhuma de como pontuar, enfim. E como você falou, muitas coisas para equilibrar, nova vivência, nova cidade, novo tudo. Então, nesse início, eu acredito que aliar aquilo que a gente já faz na faculdade com as coisas que pontuam é o melhor caminho. Na minha realidade, o que aconteceu? Muitas pessoas faziam projeto de extensão. Era projeto de extensão de liga, era projeto de extensão no sábado, era projeto de extensão de tal professor que chamava a gente e tal. E aí, eu peguei e falei assim, eu quero. Eu não sei o que é não, mas tô dentro. Eu sou do tipo de Calor pessoa que empolgado, depois... falou que tem alguma coisa ali, eu quero, Eu quero, tô dentro. tô Então, dentro. assim, curiosa, sabe? Quanto Fui custa? lá, Não sei, tô dentro. Não importa se é válido, se não Custa é. minha se vai vida, meu estudar. tempo, não sei, tô Meu dentro. tempo, que isso? Dá um jeito, entendeu? A gente dá um jeito. O calor empolgado, Exatamente. depois ele fica calejado, é verdade. Isso. E a gente começa a selecionar melhor, né? Mas vamos chegar lá. E aí eu comecei a ir, e sábado sim, sábado não, e sábado de dia, e na praça, e na escola, em todos os lugares tinha projeto de extensão. O ônibus ajudava demais da conta. A gente montava a tenda, o consultório era muito legal. dentro do ônibus. Era muito legal. Isso. Era ótimo. Aí o preceptor tava lá, e tinha os internos, a gente Das acompanhava salinhas. consulta e tudo. Então, era bem legal. Então, eu comecei a ver isso. Aí, só 2 horas de certificado, olhei aquilo. Tá bom, né? Não foi tão estimulante, né? Então 2 vamos horas. lá, será que 4 horas? Aí eu fiquei sabendo que organizado ganhava mais horas. Então vamos organizar. Onde é que eu vou pra organizar? O motivo Né? qual era? Ganha mais horas. Ganhar Pra mais quê? horas? Não sei. Tá todo mundo querendo, eu também quero. Então eu fui bem nesse fluxo mesmo. Então eu cheguei ali, fiz o projeto de extensão, dá um trabalho, porque você tem que organizar e tudo. Chegamos lá. Até que eu falei, pra que eu tô fazendo isso mesmo? Né? Vamos refletir. 8 horas, 4 horas, vai ser válido pra mim lá na frente? Ou é apenas pras horas complementares? Horas complementares, ok, mas eu preciso de além disso. Eu tenho que começar a pensar, porque eu tenho pouco tempo. Pouco tempo, não falo até a residência, mas pouco tempo no dia a dia. Porque eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que estudar as matérias da faculdade Fazer outra antes da faculdade, aula. tá, gente? Porque eu faço teologia à noite também. Faz 2 faculdades, tá? assim, E gente? trabalha também. Faço. Aí, então, eu tenho que organizar. Então, eu preciso ser organizada com isso. Então, eu preciso saber o que vale a pena. Não, eu tô chocada. Eu parei no momento que você falou que faz 2 faculdades, Vou sendo uma terminar esse medicina. ano, amada. E não esquece Deus. que ela trabalha ainda também, tá? Ainda tem isso. Não, depois eu quero saber como é que você dá do- conta de tudo. Porque Exatamente, equilibrando os pratos, entendeu? Equilibrando. Então, assim, a gente precisa fazer as coisas, então a gente arruma um jeito de fazer se organizando. Então, eu peguei essa ponta do projeto de extensão e falei, então não tá valendo a pena todo esse esforço, entendeu? Todo esse tempo gasto. Então, como que eu vou fazer? Preciso de 30 horas. É um evento ou é um projeto de extensão? Tem Qual a diferença. diferença? Então, tem diferença de tudo isso. Então, vamos lá, vamos aprender. Para eu saber o caminho, então eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso seguir pessoas que falam sobre isso. Eu preciso estar junto de pessoas que querem isso Ai, também. Perfeito. Eu costumo Então- até interromper rapidinho. Eu costumo falar que a internet, eu sou a pessoa da analogia, é a ágora da contemporaneidade. A ágora na Grécia Antiga era o momento em que os políticos iam lá discorrer sobre assuntos que eram importantes para eles. A gente tem a oportunidade de ter contato com referências na internet. Exatamente. As pessoas pelas quais a gente pode se inspirar. Então, assim, ter a ágora contemporânea, que é a rede social, ao nosso favor, é uma baita estratégia. Eu mesma fui despertada para a questão da residência médica por causa do Vitor. Você conhece? conheço. Da Tamires. Vocês Tamara. conhecem? Sim. Da Tamara Tamara. Teixeira. Olha só, Tamara Teixeira. Eu falei Tamires por conta da irmã dela. Gente, pra quem não sabe, a as Márcia duas são é gêmeas. péssima. Ela é péssima com o nome. Então, Eu assim, confundo. ela confunde meu nome. Então, vocês Nossos pensam assim, nomes, o que é gente. dos outros? Acostuma, Tá certo. acostuma. Acontece. E bola pra frente. Mas elas são gêmeas, então eu tenho essa questão ainda. E uma coisa que eu queria falar de um projeto de extensão.
Eu vou perguntar antes, pra eu não falar uma mentira aqui, uma fake news do nada. Na UFG, quando vocês estudavam lá, tinha muito projeto de extensão? Não, esse nome, pra nós, odonto, né? Eu até preciso contextualizar. Pra nós, odonto da UFG, esse nome nem aparecia no nosso meio. E, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que, assim, não sei se vocês sabem, mas as pessoas ficam chocadas com a facilidade que a gente tem de projeto de extensão aqui. Porque não é normal, tá? Não é normal você ter um projeto de extensão todo sábado. Tipo assim, pra gente é super normal. Aí você chega pra pessoa de outra faculdade, então, tem um projeto de extensão esse sábado. Ué, mas não teve sábado passado? Pois é, tem todo sábado. Hoje em dia é menos, tá? Na época do ônibus, que foi... Sim, Era antes muito mais, era mais muito facilitado. mais Mas aí a gente pode diferenciar, né? Porque tem muitos eventos de extensão. Sim, não Os necessariamente projetos. projetos já são... Poucos. Eles são mais horas, são sequenciais e tem uma questão aí. Mas uma coisa puxa a outra. Poxa. Por exemplo, eu não chegaria à conclusão do projeto se eu não conhecesse antes o evento. Então, se eu não fosse nos eventos, eu não sabia que quem organizava alguns deles são as ligas. Exatamente. E aí eu puxei o olhinho pra liga e falei assim, poxa, liga? Vale a pena ou não vale a pena? E será que é interessante? Aí eu olhei pro campo da liga aqui na faculdade, tinha uma liga ativa, que era de diabetes na época. Eu participava dos eventos delas sempre que podia, né? Sabe? Mas não tinha liga pra entrar, não tinha prova, não tinha outra. Eu falei assim, então vamos fazer o quê? Vamos fundar uma liga. E vocês fundaram qual liga? Nossa. A gente fundou ligas diferentes. separadas, né? Eu fundei a LAISC, já ajudei a fundar a LAISC, né? Que é a Liga Acadêmica. E você Lá ajudou GG, que era de geriatria. Isso. Nossa, era assim, de medicina como a gente integrativa. Geriatria? Como a gente era do segundo período, não podia ser Não, diretora. Aham. Vocês fundaram no primeiro? No segundo. É, porque no primeiro não pode fazer É, nada. eu fundei no Isso segundo é diferente também de outras faculdades. Então, assim, tinha muitos empecilhos, a gente contornou alguns aí. Não, então, eu não vou ser diretora, mas vou fazer parte da diretoria. Aí, pega a gente de outros... Foi um rolê pra nada. Então, assim, tem preconceitos com liga acadêmica, tá? Então, assim, deixa aqui a minha opinião. Dá pra fazer projeto fora da Dá liga. dá pra pontuar fora da liga, dá E pra passar ter menos dor de cabeça. problemas. Passar menos E dor de olha, cabeça. eu vou contar pra Exatamente. vocês uma coisa. Eu não sei se você lembra, Laila, mas a minha primeira vez que eu te vi foi logo que você entrou no projeto de Outubro Rosa. Gente, eu lembro direitinho. Eu fiquei chocada, porque foi um menino da sua turma. Foi o Pedro, né? Acho que foi o Vini. Foi o Vini. Foi o Vini que fez. Vini, E foi eu no fiquei assim, 18. como assim? Esse menino acabou de Foi o entrar e já tá Vini. fazendo projeto de evento de extensão. Fominha. E, gente, É. era assim, tipo, ninguém da minha turma fazia evento de Fominha. extensão. Esse É é o isso. ponto. E outra, é aquele negócio, você é curioso. Sim. Eu sou fominha, eu quero. Vamos lá. Mas faminha, por quê? Por vivência e conhecimento. Por Eu ser melhor, acredito isso. que quando a gente entra na faculdade, a gente fala assim, gente, é isso mesmo? Eu vou ser médica? Será que é isso mesmo que eu quero? E Será às que vezes isso Aí, se perde, né? exatamente. Então, quando você entra, quanto mais vivência você tem, quanto mais contato com o paciente, quanto mais conhecimento você pensa, eu vou ser um médico melhor. Eu vou ser uma médica melhor, eu vou atender melhor. E eu vou ter mais daquilo que eu preciso para oferecer para os outros, entendeu? Então, eu acredito que tudo isso faz parte desse processo. E equilibrar vai de errar também. A gente vai errar. Analisar o que deu certo. Exatamente. Perfeito. O É que igual não fazer deu certo. simulado. Eu vou fazer o meu simulado, vou corrigir o que deu errado. Eu vou, tô errando aqui. A parte mais Vamos importante. recalcular. Recalcular a rota é a Exatamente. parte E seguir uma crucial, né? E a gente Exatamente. só aprende quando a gente reconhece que a gente não tá fazendo algo que vai ser bom o suficiente pra gente ir lá na frente. E a melhor parte da vida é que a gente consegue recapitular a rota. Eu amo isso, porque não importa quantas vezes você erre, se você reconhecer que você errou e consegue fazer novas coisas que vão te levar onde você quer, é aí que tá a chave. Perfeito. Esse é o momento. Exatamente. Então a gente não pega o calouro somente, mas quem errou a rota. Quem tá ali no clínico e não tem nada. Quem tá tem no uma internato, pilha de ainda não tá certificados tempo, que não são que não são válidos. válidos. Quem tá no internato isso- e fala assim, isso poxa, dói. eu não Dói. tenho tempo para fazer iniciação científica, mas o que eu vou fazer? Tem solução O que para eu mim? faço com a condição que eu tenho Entendeu? agora? Isso. Dá pra fazer muito. E eu acho que também recalcular a rota não é nem sobre somente erros e acertos, são uma parte muito importante disso, eu acho, pra gente conseguir montar o mapa da nossa trajetória, mas principalmente não só você recalcular os erros e acertos, mas as mudanças também. Porque eu enxergo que o ambiente me moldou de muitas formas. Então, acho que se eu não tivesse conhecido a Lala e outras amigas minhas também, que são muito envolvidas com essa parte, dificilmente eu seria
tão envolvida quanto eu sou com esse tipo de coisa. Porque eu enxergo que a gente tem muito uma posição de incentivo. Não uma positividade tóxica do tipo, eu estou fazendo mais coisas que você, ou vice-versa. Mas, nossa, eu tô fazendo isso daqui, vamos fazer comigo, vamos... Você juntos. tá apertada aqui, então deixa eu te ajudar, que a gente vai dividindo a carga e vamos fazendo mais coisa. Então, assim, às vezes tem gente que fala, nossa, mas vocês fazem muita coisa, é, tipo, irreal. Aí a gente, não, é tipo, organização e é uma puxando a confluência de outra, propósitos, né? A sabe? gente tem o mesmo propósito, vamos dividir a Sim. carga. E eu vou aproveitar isso daí pra dar uma super dica. Eu acho que é meio óbvio, pelo menos pra mim, e eu sei que pra vocês também são, porque a Márcia e a Carita são sempre juntas, a Laila e a Cam tá sempre juntas. Eu também tenho a minha parceira, que infelizmente ela não tá aqui, mas eu tenho. E o segredo A gente também é uma Essas parcerias entre nós mesmos. Temos umas às O outras. segredo é que eu acho... A pergunta que eu fiz pra Laila foi como que você dá conta de tudo? Mas eu tenho certeza que quando você está acompanhado de pessoas que te ajudam, que te impulsionam... Rede de apoio. Isso, que tem com quem você dividir o processo. Gente, quando essa trend viralizou, tipo assim, foi algo que eu falei, nossa, realmente, tem a sua, com quem dividir o peso do processo. Porque se você for fazer tudo sozinho, você não dá conta. Você não consegue. Vai chegar no final, você não vai ter completado tudo que você precisa completar, você não vai ter vivido experiências que vão te mudar como pessoa. E aí você vai virar e falar assim, poxa, e agora? O que eu faço? Você vai se sentir perdido. E quando você tem pelo menos uma pessoa que seja pra compartilhar tudo aquilo que você tá vivendo aqui dentro, todos os seus projetos, todos estudos também, grupos de estudo, gente, muda tudo. Então, a minha dica é, tenha alguém pra compartilhar com você esses momentos, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito um com o outro. E é o que tá acontecendo agora. Eu acho que a gente acrescenta muito uma com as outras, assim. Eu costumo dizer que a gente precisa ser intencional em relação à ambiência. Nossa, precisamos. Intencional mesmo. E sempre há uma pessoa que tem essa confluência de propósito com o que você imagina ali dentro da jornada acadêmica. Aí eu costumo dizer que eu, pelo menos, estou sempre ao lado de pessoas infinitamente melhores do que eu. Infinitamente melhores, porque é a ambiência que vai me fazer impulsionar também. Então, saber ser estratégico até em quem vai dividir a diretoria, em quem você vai chamar para fazer um projeto de extensão, porque a carga ela tem que ser dividida, né? Então, isso Pra é não algo sobrecarregar, pra gente muito manter bacana. a saúde mental Aham, intacta. Porque, exatamente. gente, vamos O dia ser que você estiver louca, sinceros. alguém puxa a orelha e fala, você tá louca. Tá louca. Hoje você está descompensado. Hoje você tá precisando de uma ajudinha. Mas acontece com frequência. Não, gente, o melhor é que é assim. Se a gente não cuidar, a gente realmente adoece. Porque é muita sobrecarga. Eu gosto de falar que não é um curso tão difícil. Ele é um curso que te cobra. E assim, é igual eu tô falando, tem horas complementares, a gente tá mexendo com pessoas. É lógico que vai ser um curso totalmente que você deve se dedicar, porque você vai trabalhar com pessoas, você vai estar cuidando de vidas. Só que não é um curso que, na minha concepção, seja totalmente impossível. Não. Não é um curso Você assim. falou algo que o Ian Pedro falou também no esses Mad dias Box. E foi... gerou eu uma achei, discussão terrível. Sim, eu achei forte. Eu achei uma Também. opinião muito forte. Porque ele disse, assim, algo parecido com o que você tá falando, que o curso de medicina não é tão difícil. Não é difícil. Superestimado. Eu também acho que é superestimado. Olha, Acho que é de uma fato, palavra tem bem cursos interessante. muito difíceis. Engenharias da vida. Bom, pra De mim, matéria, é de algo... conteúdo. Cálculo, eu chego da calafrio. Cálculo 1, 2, que é isso? Bom, realmente tem níveis de dificuldade diferentes. Só que a gente trata sobre algo que é inestimável, que não tem como... Que é a vida, né? Exatamente. Não tem como a gente impor um valor pra isso. Não tem. E Porque pessoas... transcende exatamente isso. E eu sempre... Esse é o principal ponto que eu acho que impõe dificuldade no curso. Mas e o volume também. Eu A acho carga que horária. o volume, pra mim, é o claro. que mais pega. Porque com um certo ali raciocínio clínico que você vai desenvolvendo ao longo do curso, porque também até por isso que ele é grande igual o curso né? 6 anos. Ele tem um propósito em ser um curso grande, porque realmente você precisa desenvolver isso. Só que você consegue, sabe, ir assimilando as matérias com dedicação, dá pra fazer isso. Tanto que a gente faz várias coisas fora da faculdade e eu considero que a gente assimila de forma legal o que a gente consegue aprender, porque a gente se esforça para tal. Só que eu acredito que a carga horária é realmente o que mais pesa. Eu acho também, eu acredito. Até porque, gente, a questão aqui é assim, quando você vive especificamente aqui dentro, a gente sabe que tem pessoas que vivem só Para pra a isso. faculdade. No sentido de, tipo assim, eu não digo... É porque é difícil você conduzir a medicina com trabalho. Mas é difícil também você conduzir uma faculdade em tempo integral, não vou dizer a medicina, o que pesa é o tempo integral, pelo menos pra mim, com a vida particular também. Tipo... Sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho o privilégio de não precisar trabalhar e poder viver somente por medicina. Só que, poxa, eu quero ter uma vida saudável, eu quero cuidar da minha alimentação, quero fazer um exercício físico, quero ser uma boa médica, quero fazer uma residência.
E aí não entra só a faculdade de medicina, entendeu? Tem uma bagagem aqui atrás. E eu Então, acredito que tudo que pesa nisso daí é o estresse. é assim. Então, assim, muito do que pesa na faculdade não é a matéria em si, mas o estresse que envolve todo esse O processo. encargo que ela Isso, gera. esse peso. Às vezes o peso vai ser um colega de sala. Uhum. Às vezes o peso vai ser estresse com uma coisa que você não consegue entender, não entra na cabeça, entendeu? Às vezes eu Acontece, gente. Então, assim, às vezes você chegou aqui, você tá de saco cheio com alguma coisa lá de fora, problema Sim. pessoal. Você chega aqui, você tem que lidar com horário de 7 a 8 da noite. 7 da manhã, 8 da noite, entendeu? No nosso caso, vai até às 10 facilmente. Então, assim, isso é acumulativo, né? Não é que é impossível, mas que a gente tem que voltar àquele assunto do Mas, equilibrar. exatamente, mas ainda assim é É possível possível. traçar outras uma pessoas perspectiva. conseguiram, a gente vai Exatamente. Em algum momento vai pesar? Vai. Vai, Em com algum momento vai doer? Vai. Sim. A gente não pode Criar negar isso. calos sempre. Exatamente. O que vai nos fortalecer, né? No caso, forjar. Não dá pra negar essa realidade, que ela realmente impõe desafios. Só que se a gente souber administrar o tempo, ser estratégico e intencional, a gente consegue viabilizar o melhor caminho para chegar no nosso Isso, objetivo com final, certeza. que é a residência, né? Sim. Bacana. Falando em residência, vamos papear um pouquinho sobre estágios. Eu sei que você domina o assunto Adoro! e eu quero ouvir você falar sobre isso. Qual é a sua Vamos lá. perspectiva sobre os estágios? Eles são importantes? Ó, dizem que no Enare não pontua. Na verdade, Primeiro, nesse ponto aí não me interessa. exatamente, perfeito. Porque eu costumo falar uma frase: se Gente. você faz estágio para pontuar no currículo, você tá fazendo pelo motivo Tá fazendo errado. exatamente, tocou no ponto. Exatamente. Quero que você desbrave aí esse assunto para Então nós. vamos lá. A minha primeira referência no Instagram a respeito disso foi a Raquel, da Med Mochileira. Então, assim, consumo muito do conteúdo dela, me identifico muito com ela também. E estágio é meio que aquilo que eu estava falando do projeto de extensão, né? É ter aquela vivência. É ter aquele contato, é saber aplicar aquilo que eu vi na teoria agora na prática. É ver ali na prática, espera, eu tenho uma lacuna nisso, nesse conhecimento. Já era para eu estar sabendo disso, mas eu não estou. Então eu volto lá, estudo mais. Então é aquele constante, não sei de nada, vou estudar. Sei um pouquinho, sei, mas, nossa, eu sei pouco. Vamos lá, vamos estudar mais. Aí Se você... expor. Exatamente. Às Você... vezes até fazer o caminho inverso, né? Com a prática você começar a Foi entender o como que a teoria eu e a funciona. Carta fizemos. E a gente tem que fazer isso de dar a cara a tapa. Não dá pra ter vergonha, entendeu? Não Não dá. Então a gente tem que botar a cara a tapa. Por exemplo, eu não tenho nenhum médico na família, eu vou fazer só um internato. Não, gente, fazer vamos isso, não. procurar, vamos ser proativo. Poxa, tem um projeto de estágio nas férias. A faculdade propôs, ou eu vi no Instagram e tudo, é uma ONG, é não sei o quê. Bora! Sim. Então, assim, a gente dá a cara a tapa, a gente tem muita experiência boa, entendeu? Então, quando, por exemplo, eu vi uma experiência lá no campo, eu tive contato. Quando eu cheguei na sala de aula, nossa, eu já vi isso. Concatenou lembrei informações. isso. E quando você linka com uma coisa que você já conhece, aquele Não esquece conhecimento mais também. se solidifica. Agora, a minha pergunta, minha dúvida principal, eu acho que dúvida de muita gente também, é como conseguir estágios. Porque eu sei que tem esse é duas o pessoas. ponto. Três, na verdade. Olha, eu sou a vergonha dessa turma, hein? Porque eu tô no Imagina. 7º período e ainda não fiz estágio. E as meninas todas já fizeram. Cola com as curiosas, amada. Eu vou ter com as corajosas. Cola com as corajosas. Sim. A gente não tem que ter vergonha de tomar não. A gente vai tomar não de muita gente. Olha, Primeira gente, coisa. eu vou confessar pra vocês. Tá muito difícil, tá? Porque não, eu já recebi demais. Mas eu quero mais. É isso. Conta seus segredos pra gente, Enquanto você não Laila. recebeu um sim, não foi não Sim, suficiente. Então, Nossa, vamos muito lá. bom, exatamente isso. Primeiro, eu tive medo de de me expor muito ali no primeiro e no segundo período. Porque, vamos para a realidade, eu mesma não sentia segurança. Né? Eu posso Por prejudicar, motivos óbvios. né, Período o de paciente construção, por alguma né? coisa. Período ou de constranger. construção. Então, assim, vou dar uma segurada na emoção, porque meu Aham. desejo era, tipo, tá lá, né? Aham. Em qualquer lugar. Eu não segurei a emoção. Então eu peguei e falei assim: não, vou entender quais são os caminhos que eu posso ir. Comecei a seguir a Raquel. E ela disse: não, gente, o ciclo básico você também pode acompanhar as pessoas. Você vai observar, você vai aprender. E eu, não é que é. E é então, o momento assim, que a gente mais vai ter tempo. Sim, A gente tem que fazer exatamente.
aproveitar esse tempo que nós temos ao nosso favor. Ao nosso favor. Então, isso começou a quebrar paradigmas em mim. Beleza. Aí eu fui na viagem do Amazonas com Asa Ai, Socorro. que bacana. E é algo que eu sou apaixonada, né? Os ribeirinhos. Você fez tudo estágio. isso. A Ana também. Ah, fez. você fez Eu posso contar um estágio. segredo pra vocês? Depois vocês foram conversando, eu falei, gente, Ela eu não fiz tá estágio. considerando isso um estágio, meu Eu não Deus. fiz só esse, galera. Eu fiz 2 Tá estágios. A gente tá vendo? falando que todo mundo aqui deve ter um grau de Freud TDAH, eu tô explicaria falando isso, sério. viu? É sério. Entendeu? Recalque. Não é possível. Freud Gente, eu vou contar pra explicaria. vocês que eu fiz E eu tô te perguntando como conseguir. Gente, simplesmente é aquele trem. A gente precisa também correr atrás mesmo. Tem um Exatamente. médico na minha cidade, eu virei pra ele e falei assim, moço, ele era recém-formado. Por favor, deixa eu te acompanhar. Você sabe, você isso. tem a dor do estudante. Ele deixou. Moço, Sim. olha, Mas eu sei juro fazer vocês. pouca coisa, mas eu sei aprender. Eu tenho sei vontade. Estou disposta a Eu ajudar. sei aprender, eu sou proativa, isso aqui eu não posso negar. Então, assim, vamos lá, me ensina, eu quero aprender com você. Perfeito. Então, assim, é difícil uma pessoa falar não nessa pressão que a gente dá, né? Então, assim, você pode não conhecer, mas você chega e fala. E aí, geralmente, quando a gente vai conseguir estágios, uma realidade, assim, que eu não sabia, é que alguns médicos e alguns hospitais, a gente precisa da autorização, né? Então, é importante procurar a faculdade, a coordenação da faculdade, falar, olha, temos seguro? Eu tenho acesso a esse seguro? Né? Que se acontecer alguma coisa ali, eu vou estar respaldado? Porque você não é um aluno solto no mundo, você é um aluno vinculado a uma faculdade, você tem uma matrícula, você tem uma identificação ali. Então, tem alguém responsável sobre você. Então, geralmente, quando a gente procura estágio, a gente anexa essas informações. Né? Pelo menos comigo, quando eu fui para a Amazônia pelo Asa Socorro, também tive que colocar seguro e tudo. Eu também tive. Por exemplo, outro empecilho do estágio, certificado. Gente, não vai em busca primeiro do certificado, poxa. Não é o motivo Não é um principal. motivo. Se vier, oba, beleza. Que, É lucro. né? Lucro. Mas se não, você vai ter uma experiência, entendeu? Você vai ter contato, você... Você vai chegar no internato mais preparado. Exatamente. Sabe? Aquele Os médicos te medo. olham diferente. Exatamente. Entendeu? Aquele medo que a gente tem do primeiro contato, ele vai Sumindo. sumindo. O uso, por exemplo, da semiologia, dos termos técnicos, você vai se habituando. O exame físico. Eu ouvi no boneco, mas ali na pessoa, eu comecei a identificar, você fica muito feliz, entendeu? Uma lesão dermatológica, eu identifiquei, falei, nossa, cara, Medicamentos É igual no também. livro isso. Porque, gente, ficar decorando medicamento é Não muito dá. chato. é muita vivência, Dosagem, entendeu? medicamento é muito chato. Mas quando você tá ali Isso. associando a doença ou a condição da pessoa à medicação, é muito mais fácil, entendeu? Exatamente. Olha, Gente, eu lembro do primeiro paciente até de asma, até hoje, que eu receitei salbutamol pra ele. Eu nunca fiz uma esqueci, RCP sabe? no estágio. Pois é, Olha gente. No isso. segundo período. Olha que tudo. Claro que foi uma baita oportunidade devido à a médica que nós estávamos acompanhando, mas não teria essa oportunidade se não Sim. fosse pelo estágio. Então, Exatamente. de fato, E eu e olha, a Carita. eu né, tive gente? a experiência de... Olha, eu falei que não tive nenhum. Que vergonha. Eu tive 2. Olha que isso. Não, e quando a gente lá eu conversa lembro- com Quando você, eu mudou falei minha sobre vida. recalque, é o recalque da fisiopatologia da vida cotidiana do Freud. É quando a gente... o negócio tá ali, né, imerso. E aí, por algum motivo, você esquece, ele recalque. Vem à volta de tona. novo. A E foi superfície, exatamente entendeu? isso. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer. Porque vai que você pensa, recalque, como assim? Eu não tinha entendido, mas foi bom você ter explicado. Mas Recalque a questão é que não. assim... Vai que você pensa. Não. Foi nesse Não levei sentido. nesse sentido. Mas assim, eu tava no terceiro período e eu fui, gente. Eu não tinha sêmio. A gente não tem sêmio, pelo menos na grade antiga, né? básico, Agora a gente tá na grade nova aqui da grade curricular, que eu falo do, enfim, do curso, né? Mudou aqui na faculdade. E na minha época, na época de vocês também. Nossa, é muito estranho falar isso, né? Como se eu fosse idosa. Uma dinossauro. E é a Uma mais nova dinossauro. aqui entre Aham. nós, inclusive. Exatamente, mas fazer o quê, né? Aí, beleza, eu esqueci o que eu ia falar. Gente, eu tenho muito Estágio. TDAH. Estágio, beleza. Terceiro período. Cheguei lá, não tinha tido sêmio ainda. O médico simplesmente virou pra mim e falou assim, você sabe os quadrantes do abdômen? Eu falei, putz, não sei. Gente, o cara me ensinou, esse trem ficou grudado na minha cabeça pra sempre. Até hoje, depois de ter tido sêmio, O trauma, ele... eu aprendi. O trauma Porque, ensina. tipo assim, como O trauma assim? forma caráter, Estou não no tem como quarto negar. período e não sei. Em todos os sentidos. Melhor educador. Melhor educador é o trauma, gente. Eu não sei como é que Terror foi no das Amazonas. psicólogas. Socorro. Não sei como é que foi no Amazonas. Eu fui pra Dourados na missão, né? É uma missão voluntária também. Só que o atendimento lá era diferente dos estágios. O seu também foi diferente? Você atendia sozinha? Como é que foi? Então, vamos lá. Eu acompanhei os médicos. Então, assim, teve dia que tipo, o fluxo era muito alto.
de pacientes. Então, eu atendia, fazia o início do atendimento, passava o caso, a gente fazia conduta e próximo, e aquela loucura, né? Teve dia que tava muito cheio assim. Outro dia, a gente fez visitas domiciliares, né? Fez visita, ficou um tempo maior, dedicou um tempo maior às pessoas da casa, né? Em geral. Fez ali... avaliação de cartão vacinal também. Então, teve de tudo um pouco, entendeu? Teve de barata no ouvido até... até cartãozinho de vacina, aferição de fortes pressão. emoções. Então, assim, teve de tudo um pouco. Então, eu acompanhei consultas, ajudei no exame físico, etc. Como vocês podem ver, a gente aqui papearíamos por uma eternidade falando das experiências do estágio. Né? Justamente porque a experiência vale muito mais do que a pontuação. Inclusive, podemos separar um episódio só pra isso, hein, gente? Esse já tá no script, assim, ó. Tá um ótimo. episódio então. sobre Eu estágios. anotei aqui até. Perfeito. Mas para além disso, além da experiência, alguns, né, editais pontuam. Sim. Vou citar o Hospital Albert Einstein, que pontua, é a segunda maior pontuação no edital, que é de 40 pontos. 40 pontos de 100. Só para estágios. Então, assim, se a gente avaliar, tem os benefícios também no sentido da certificação e de pontuação. Mas, sempre ressaltando a importância da experiência, em detrimento da questão de pontuação. Isso para o item do estágio, né? Vocês querem pontuar mais alguma coisa? Se o estágio que você vai fazer, ele não gera um certificado para você comprovar nesse caso, é interessante buscar a coordenação da sua faculdade para você conseguir regulamentar isso. Porque a gente consegue fazer uma documentação do antes e do depois e a própria faculdade gerar um certificado para você com base naquilo que você fez lá fora. Então, isso é possível. Isso. Fazer pelos motivos certos, mas sempre estar atento ao que pode As servir oportunidades. para você. Exatamente, perfeito. Sim. Uma última coisa só é que, por exemplo, aqui foi falado muito a questão, às vezes você conhece um médico, às vezes tem alguém na família. No nosso caso não tinha, né? E a gente não conhecia ninguém também. Então é muito válido, às vezes, você chegar em um professor, ou às vezes você chegar no próprio hospital, que foi o que a gente fez. Chegar lá no próprio hospital, você chegou no médico e falou, nossa, tem como te acompanhar, sabe? Você pode não conhecer o médico, mas você vai lá, explica a sua situação e pede. E aí lá dentro você vai conhecendo outros, vai acompanhando outros, enfim. É um jeito bem legal. Soltamos várias opiniões fortes. Eu não sei se vocês estavam preparados para este papo, mas eu tenho certeza que ele foi muito proveitoso. Fico aqui com o encerramento do nosso primeiro podcast. Agradeço a vocês por terem nos assistido e às nossas convidadas. Muitíssimo obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Tá.